A sala do trono deve ser por aqui. Vamos ter que ser rápidos. Temos que roubar o mapa lunar e entregá-lo à capitã. Ela está esperando por nós lá na base. Ah, então aqui eles estão lá na base mesmo. Eu achei que a capitã do passado estaria invadindo o castelo por cima, mas não, eles ficaram lá mesmo. E lembrando que esse vídeo aqui vai conter alguns spoilers. E nós já podemos ver que já estamos invadindo o Castelo do Rei, assim como havia parado na última fase 43. Mano, é muita nostalgia jogar essa parte aqui com essa sensação de estar explorando algo novo. E me lembra até quando eu joguei essa fase no primeiro boss pela primeira vez, sabe? Mano, isso é muito louco. Ah, claro. Eu iria te contar como nós sabemos que o castelo está limpo. Bom, essa é a aranha do meu filho. Os druidas, sabe como é, né? Ah, então pode ser que aquele cara esteja controlando essa aranha aqui, ó. Lá de fora do castelo. Eu tava achando que seria a capitã de dentro do rei que estava se comunicando com a capitã da resistência, mas não. É, maneiro que eles exploraram aqui bem essa magia dos druidas e tal. Achei bem da hora. E mano, agora ó, tem dois portais aqui, bem aqui na sala do rei. E pelo visto, um deles foi o que o rei do passado usou para fugir do nosso rei. E o outro portal pode ser que seja um portal em que o rei tenha usado para viajar dentre as linhas temporais, para pegar cada vez mais os mapas lunares e tal. Então vamos lá. Está quieto demais por aqui. Ah, claro, quase me esqueci. Você não pode tocá-lo nessa forma. Deixe-me levá-lo. Agora, vamos voltar para nossa base. Tente ganhar algum tempo. Não deixe que ele me siga. Então vamos lá. Ah, não dá nem pra atacar o rei. Pô, André, nem uma lutinhazinha. E vixe, a aranha foi de base. Vocês me divertem. Volte para onde você sempre pertenceu. Ah, e aqui eu já tô vendo que vai ter mais história pra deixar as coisas mais confusas ainda. Já não basta a história ser complexa como é. Enquanto isso... Então, você está me dizendo que essa cópia corrompida do seu rei matou uma cópia minha em outra linha do tempo? E que ele está viajando no tempo e por outras dimensões? Se eu não tivesse visto o que vocês podem fazer, eu diria que vocês estão completamente malucos. Na verdade, não é outra dimensão como a maioria dos magos arcanos acreditava. É outro corpo celestial, a nossa lua, o seu lar. É claro. Isso me lembra de um mito que nossos ancestrais costumavam contar sobre um visitante dos céus. Era sobre um fantasma que veio ao nosso povo gerações atrás. O fantasma umbraniano. Um visitante da lua
esse fantasma umbranino aqui talvez seja o rei lá do Magic Portals, né? E o interessante, uma das primeiras armaduras do jogo se chama Tanque Umbraniano, se eu não estou enganado. Então meio que aqui a gente já sabe a história por trás dela. E que é a mesma armadura dos ancestrais lá no Magic Portals. O fantasma não tinha rosto nem corpo. Nossos ancestrais ficaram maravilhados com suas habilidades. Ele podia se mover instantaneamente usando rajadas espirais, criadas do nada. Certa vez, ele pediu ajuda deles para construir uma máquina voadora que o levaria às nuvens. Quando o fantasma finalmente voltou com sua máquina voadora, ele os presenteou com um artefato sagrado. Espera aí, você acabou de me dizer que um fantasma sem rosto entregou a eles um artefato? O que eles fizeram com esse artefato? Eu não sei. Pode ser só uma lenda. Mas o que a lenda diz então? O fantasma então pediu às pessoas que escondessem o artefato em algum lugar onde ninguém jamais pudesse encontrar. Acredita-se que o artefato foi levado ao coração do grande deserto. E está mesmo lá? Bem, ninguém jamais voltou das profundezas daquele deserto. Então, nunca saberemos se isso é verdade. Onde você está indo? Me espere bem aqui. E é o seguinte, se eu não me engano, Magic Portals retrata bem esse mito do rei invadindo lá os ancestrais do guerreiro lunar e viajando para o espaço e depois voltando. E no caso, ele foi pegar o artefato sagrado que parece ser aqui um mapa lunar, por essa imagem aqui que aparece. Então quer dizer que existe mais um mapa lunar aí para eles coletarem. Então vamos lá. E olha só, eu achando aqui que essa árvore iria dar em uma casinha, tá ligado? Mas a gente acabou descendo nesse subterrâneo. Cara, mais notícias. O rei emboscou nossa equipe. Ele vai tentar nos encontrar agora. Você precisa cair fora daqui com os mapas lunares. Rápido. Preciso me apressar então. A saída é por aqui. Vem. Precisamos ir nessa. Preciso do traje do patrulheiro do tempo. Agora. Receio que não há tempo para isso. Sem tempo para explicações. Sem tempo, irmão. Confie em mim. Nossa, mandou confia aqui. E tente manter o rei ocupado até eu voltar. Entendido. E parece que esse é o deserto lá da mitologia, mas acho que não, acho que eles ainda vão pra lá depois. Ah, e aqui a gente já pega algumas mecânicas novas. Por exemplo, esses blocos aqui amarelos que só quebram com a super habilidade. E pessoal, meu celular tava travando e dando alguns lags assim pra gravar. E daí eu tô comentando aqui por cima desse vídeo. Bora lá. Eu achei o fundo dessa fase aqui bem da hora, muito bem feito mesmo, os detalhes e tal. Eu achei bem mais trabalhado do que o subterrâneo da fase 41, por exemplo. E galera,
Eu não vou pegar as áreas secretas aqui nesse vídeo não. Pra quem quiser fazer aí no futuro a fase procurando elas e tal. Mas em breve eu vou fazer um vídeo específico de onde estão todas as áreas secretas dessa fase aqui. Aí só vai ver quem quiser, tá ligado? E esse monstro do cogumelo aqui, é bom você deixar ele meio confuso e atacar ele por trás. Então é só você fazendo esse que é bem de boas. E agora os inimigos também têm essa barra de sangue, bastante interessante. E a gente pega essa chave vermelha aqui, abre aqui embaixo e já vai para a direita. E essas barreiras verdes aqui se abrem com a habilidade final do raio. E eu achei bem interessante essas novas mecânicas aqui que eles colocaram utilizando as técnicas da árvore das habilidades, né? E pra quem tá meio perdido aí na história, eu recomendo assistir o meu vídeo que eu fiz lá com o Oráculo explicando toda a história desse jogo. Vai estar aí linkado no card pra quem quiser ver depois. E chegando aqui tem um puzzlezinho bem simples, que é só atacar aqui e apertar esse botão aqui embaixo. E show! Aqui embaixo dá pra farmar um pouquinho. E seguindo aqui, agora a gente consegue prosseguir pela esquerda. Então a gente só meio que deu uma volta ali pra conseguir destravar essa parte. E no caso desse monstro aqui, tem que tomar bastante cuidado com o envenenamento dele, que é bem chatinho de fugir pra quem quiser ir fazer Perfect nessa fase aqui e pegar a estrela. Mas é só atacar aqui por cima, que o seu projétil vai pegar por trás dele, vai pegar ele desprevenido. E é bem tranquilo. E prosseguindo aqui, a gente usa aquela técnica de usar as esferas para rebater o nosso ataque. E usa o nosso ataque especial aqui embaixo para abrir o caminho. E seguindo aqui a gente encontra os dois melhores inimigos que eu achei dessa fase. Porque a mecânica dele é o seguinte: tudo que ele come, ele vai soltar de volta em você. Então tem que tomar muito cuidado aí para você não soltar muitos ataques poderosos na boca dele enquanto ele estiver com a boca aberta. Porque se você fizer isso, ele vai... todos esses ataques de uma hora vai vir contra você. Mas em compensação, você não pode simplesmente ficar assim, atacar quando ele abre a boca. Porque senão ele nunca vai mastigar nada. E é só quando ele começa a mastigar que ele fica invulnerável. Então, mano, gostei bastante da mecânica desse inimigo aqui. E aqui a gente já pega uma armadura Jumpman. Então a gente vai seguindo por aqui. E ali na esquerda só tem uma área secreta, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar as áreas em detalhes. Aqui ela vai falando que tá bem frio aqui embaixo. E ela fala que deve ser porque ela tá chegando no núcleo congelado. E aqui a gente vai descendo e quando chegamos nessa parte aqui do gelo, nós já pegamos uma nova conquista que se chama o Nono Círculo, que até agora ainda não sei o que significa. Mas nós também ganhamos essa armadura da Bruxa do Inverno aqui com essa conquista. E pode ser que no futuro eu faça um vídeo aí mais detalhando esses novos itens. E nessa parte aqui aparecem esses 3 inimigos aí. Aí pegando a chave a gente consegue prosseguir. E aqui tem que tomar muito cuidado porque se você encontrar essa barreira verde... E aqui tem que tomar bastante cuidado porque, tipo, se você encostar nessa barreira verde você já toma dano.
E se você ficar no meio termo, tipo, ainda tem uns espinhos e logo na direita ainda tem um buraco ali. Então você tem que ficar bastante esperto aí. Ou então utilizar essa barreira que ajuda bastante se você não quiser tomar dano. E essa parte aqui em específico me lembrou bastante as fases do Crash Bandicoot. Naquelas partes de gelo mais difíceis assim, achei bem da hora. E aqui nesse baú tem uma armadura de gelo. E o interessante é que algumas armaduras têm um tipo de anticongelante, que no caso essa túnica das vozes congeladas tem essa proteção. E falando sobre esse novo efeito de congelamento, é bem importante você se esquivar bem dele, porque se ele te pegar ele torna você bem mais lento e basicamente você não consegue pular nada. Então é sempre importante você ficar desviando deles sempre que puder. E o legal é que, pelo que parece, faz sentido ter essa parte de gelo na história do jogo. Não é igual aqueles tipos de jogos que tipo tem a fase do deserto, tem a fase do gelo, tem a fase da água, é só porque é legal e todos os jogos têm, então logo o meu jogo também vai ter. Aqui faz sentido ter uma fase do gelo. E derrotando esses dois inimigos aqui, a gente pega a chave e prosseguimos. E nessas partes aqui, nós podemos ver que nós estamos acessando um local bem difícil de entrar, com bastantes trancas e portas, né? Então deve ter algo bastante precioso no final dessa caverna. Ou desse nono círculo, como a Conquista falou, né? E essa parte aqui é bem intensa para quem tem lag no jogo, passar dessa parte final aqui. Mas finalmente conseguimos passar e chegamos nesse local. Já podemos ver um baú diferenciado aqui. Será que estou me esquecendo de algo? Ah, claro. Tem isso. Isso que nós vamos ver agora. E parece que chegou a hora do boss. Mano, esse boss aqui me lembrou bastante os bosses do Mega Man, que eram bastante difíceis assim, tinham que gravar bastante a sequência dos ataques deles e tal. Exatamente como acontece aqui, achei bem da hora. E então conseguimos essa nova chave que se chama a Chave do Tempo, que no caso abre o baú que contém a nossa armadura. E com ela nós podemos finalmente abrir um portal que nos leva para a próxima fase. E o interessante é que ainda temos uma fase bônus aqui que se resume nessa cena misteriosa. Que no caso, parece que estamos dentro do rei. Você é apenas um pensamento divergente. Eu posso esmagar você como quem se livra de uma má ideia. Pelo visto, criar um mínimo legendário que tem consciência não foi uma ideia tão boa assim. E pode ser que nesse ambiente aqui nós podemos até encontrar com a capitã, já que ela também foi fundida com o rei. Mas é só uma teoria para a próxima fase. E parece que a fase 45 vai continuar daqui, que no caso essa fase 45 deve sair em breve, em 2022, porque pelo visto o André falou que vai focar bem em fazer logo essa próxima fase. Então não acho que deva demorar tanto quanto essa demorou. E pelo que eu entendi, no momento em que a capitã do passado soube que os ancestrais do guerreiro
tinham mais um mapa lunar, segundo a mitologia, eu acredito que ela acabou resolvendo ir pra lá para poder pegar esse último mapa lunar. E daí ela mandou o guerreiro esperar ali, e então ela foi pegar sua armadura para ter mais poder de viagens temporais, de viagens de espaço-tempo. E daí eu penso que daqui do finalzinho da fase, provavelmente ela vai lá para onde ela mandou o guardião ficar esperando, e dali eles vão juntos até o grande deserto, que é esse o lugar da mitologia, para pegar o último mapa lunar. Que talvez seja até um tipo de mapa lunar ancestral, como foi falado no mito dos ancestrais. E que no caso, o rei só pediu para os ancestrais escondessem esse mapa lá nesse lugar bem escondido, que seria o coração do grande deserto, para que ninguém conseguisse achar ele e quebrar os seus planos. E daí eu penso que no próximo capítulo deve ser a resistência indo atrás desse mapa lunar para consertarem todas as linhas temporais. Então, se você curtiu essa teoria e também curtiu esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com algum amigo seu, deixa seu like e falou!